Gente, bom dia. É um privilégio, uma honra poder partilhar com vocês nesta manhã. Eu sou pastor desde 1982, já praticamente há 33 anos, e acho que ser pastor é a coisa mais preciosa e sublime do mundo. Nesse tempo todo, eu tive o privilégio de pastorear apenas 2 igrejas. A Bragança Paulista, durante 3 anos, e já há 30 anos eu estou na primeira igreja presbiteriana de Vitória, muito embora em 2010 eu me mudei para São Paulo, porque assumi, por convocação da igreja, a Luz para o Caminho, que é uma missão, uma agência missionária que lida com a área de comunicação da igreja, televisão, rádio, ministério de telefone, ministério de redes sociais, internet e também de literatura. No ano de 1992, pela graça de Deus, eu comecei a escrever. E, curiosamente, eu tinha o desejo de escrever, mas não tinha iniciativa de fazê-lo. E havia um senhor metodista que frequentava a nossa igreja, ia periodicamente, e ele sempre me estimulou a escrever. E num determinado dia ele foi ao meu escritório pastoral e botou um depósito, o recibo de um depósito bancário. Falou: olha, eu depositei o valor da metade do livro que você vai escrever e publicar. Agora você se vira para arrumar outra metade e escrever o primeiro livro. E aquilo me desafiou, e eu então escrevi basicamente um sermão e fiz publicação própria. E aquela primeira edição esgotou num mês, e depois a segunda, e o primeiro e o segundo livro, o terceiro livro, o quarto livro. E a partir do 5º livro, então, as editoras começam a publicar, e hoje, pela graça de Deus, são aproximadamente 130 livros. E hoje eu tenho o meu coração muito focado nessa questão da literatura, por entender que o livro, ele faz 2 coisas com o seu ministério. Primeiro, perpetua. Segundo, amplia. Vi uma entrevista do Dr. Billy Graham, que certamente foi e ainda é, porque ele está vivo, o maior evangelista do século XX. Talvez nenhum personagem na história da humanidade falou diretamente com tantas pessoas no mundo como falou o Dr. Billy Graham. E alguém perguntou para ele assim: Dr. Billy Graham, se o senhor pudesse começar novamente o seu ministério, o senhor mudaria alguma coisa? E ele respondeu: eu mudaria. E a pessoa perguntou: mas o que é que o senhor mudaria? E ele respondeu: eu pregaria menos e escreveria mais. Não que a pregação não seja importante, ela é absolutamente vital. Mas o ministério de pregação acaba no dia que você morre. E os livros permanecem. Eu acho curioso que até hoje nós somos abençoados por livros que Aurélio Agostinho escreveu no século V. Nós somos abençoados até hoje por livros que os reformadores escreveram no século XVI. Homens que nós nunca vimos nos abençoam profundamente, porque eles resolveram escrever. E eu tenho uma tese, que tudo aquilo que edifica o povo no púlpito, edifica o povo na página. E por onde eu tenho andado por esse Brasil afora, eu tenho encorajado pastores, leigos, pessoas que têm o desejo, têm a habilidade de escrever, para escreverem. Porque a primeira coisa que é importante entender nesse processo é você não ter medo. Não ter medo. Porque às vezes a pessoa tem muito medo: vou ser criticado, vou virar telhado, e eu não estou preparado para isso. Outra coisa é a pessoa pensar o seguinte: mas já tem tanta gente boa escrevendo, e já tem tanta contribuição feita, para que é que eu vou entrar nesse processo, se eu estou muito aquém de algum grupo, ou talvez até da maioria do pessoal que já está escrevendo. Talvez, para estimular você, eu estava lendo um relatório recentemente,
que o Brasil ainda não tem, em média, uma livraria por município. Não tem. Só em Paris tem tantas livrarias quanto tem o Brasil. Nós somos um campo virgem. Nós estamos apenas arranhando a superfície. E o Brasil é um país que ainda precisa aprender a ler. E é muito importante que suscite no nosso meio homens e mulheres que tenham dom, vocação, chamado para fazer isso. Pois bem, em relação ao Gotas, em 2010, já trabalhando na Luz para o Caminho, e eu lido com um devocionário de lá, que é mensal, Deus colocou no meu coração o desejo de escrever um devocionário que não fosse apenas mensal, mas anual. E então surgiu a ideia do Gotas, e nós temos uma parceria com a editora Ragnos, e ela então publicou o primeiro, que foi o segundo da série, mas com a Ragnos o primeiro, que foi o Gotas de Sabedoria, baseado em Provérbios. Depois veio Gotas de Consolo. O ano passado veio Gotas de Alegria. E agora estamos lançando Gotas de Paz, e já estou escrevendo para o próximo ano Gotas de Amor. A expectativa e o desejo é que cada ano um devocionário inédito seja lançado, por entender algumas coisas. A maioria dos devocionários hoje são devocionários traduzidos. E eu já li muitas coisas interessantes no Brasil. No mês de dezembro, um calor de 40 graus em alguns lugares, você lê no devocional de Natal, falando de neve, e você fica um pouco descontextualizado com isso. Então, não que nós devamos desprezar o autor estrangeiro, eles têm muito para nos oferecer, e louvado seja Deus por isso. Mas eu penso que o Brasil já tem a capacidade de suscitar pessoas no seu meio com condições de também contribuir com a literatura e com a edificação do povo brasileiro, e mais do que isso, contribuir com a edificação do povo de Deus além fronteiras. Então esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito. E hoje eu queria partilhar com vocês, como estamos aqui, e nos foi dado esse sublime privilégio, partilhar com vocês um texto da Bíblia, tá? E eu queria que você abrisse comigo, por gentileza, o texto de Romanos capítulo 8. Eu não sei se todos têm Bíblia no telefone. Hoje o telefone serve para tudo, né? Até como biblioteca. E a gente às vezes tem um acervo no próprio telefone. Mas se você não tem o seu texto bíblico no seu telefone, atente para a leitura. Romanos 8, 26 a 30. Alguns estudiosos afirmam, e eu concordo com eles, que a carta de Paulo aos Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica. E se Romanos é a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica, eu acredito que Romanos 8 é o pico do Everest. É o ponto culminante. E Paulo escreve aqui no verso 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu queria dizer para você uma coisa importante. E o que eu vou dizer não é uma hipótese. O que eu vou lhe dizer é um fato absoluto
irrefutável. E o fato é este: nem todas as pessoas que sonham, planejam e desejam vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato. E eu queria ilustrar esse fato com a saga esportiva brasileira. E eu não quero lembrar o vexame de 2014. Essa é uma página para ser esquecida. Mas eu vou lembrar a vocês o que aconteceu em 1950. Porque a seleção brasileira em 1950, e foi o ano que nós hospedamos a primeira vez uma Copa Mundial de Futebol, ela era muito superior a essa Copa, a essa seleção de hoje. E o Brasil tinha quase que plena certeza de que seria campeão do mundo. A imprensa mundial apontava isso. E para que não fosse frustrada essa expectativa, em 1950, o Brasil abriu aquele campeonato goleando o México por 4-0. Depois empatou com a Suíça por 2-2. Classifica-se para a fase seguinte, ganhando da então Iugoslávia por 2-0. A partir daí o Brasil se tornou um fenômeno. E foi para a segunda fase e goleou a Suécia por 7-1. Vai para a semifinal e goleia a Espanha por 6-1. E no dia 16 de julho de 1950, o Brasil entrou no Maracanã, construído para aquela finalidade, então o maior estádio do mundo, dependendo apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Em todo o Brasil, as bandeiras eram desfraldadas, o povo se reunia para cantar antecipadamente a vitória. E o Brasil entrou em campo, 16 de julho de 1950, e no primeiro tempo fez 1-0. Quase que volta para o segundo tempo com a faixa de campeão no peito. Até os 21 minutos do segundo tempo, o Brasil ganhava de 1-0. Quando o Uruguai, então, empatou o jogo. Mas o Brasil era campeão do mundo ainda. Mas antes da partida encerrar, o Uruguai fez 2-1. O Maracanã cobriu-se de silêncio e a nação brasileira de lágrimas. A expectativa de vitória transformou-se em derrota amarga e fatídica. Agora, o que eu tenho para dizer para você nesta manhã é que esse não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia e certeza de vitória. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós podemos ter paz, paz com Deus, paz de Deus, a plena certeza de que somos vencedores em Cristo. E esse texto nos fala de um plano divino. Às vezes as pessoas, por não conhecerem quem é Deus, vivem uma vida muito instável, muito insegura. É por isso que a Bíblia diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte. A W. Tozer, que foi talvez um dos mais proeminentes escritores do século passado, diz que o maior problema da igreja é que ela passa o tempo todo olhando para o seu umbigo e não conhece o Deus que tem. Deus tem um projeto eterno. E Jó disse que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então eu gostaria que você olhasse comigo algumas coisas. Primeiro, você e eu não somos vencedores porque somos fortes. Eu gosto muito de livraria. Sobretudo ando muito, viajo muito, então todo dia eu tenho que passar em frente a uma livraria de aeroporto. E o que me impressiona mais é que a vasta maioria de livros expostos nas livrarias de aeroportos, pelo menos, são os livros de autoajuda. E nesses livros as pessoas dizem para você, você tem a força, você consegue, você é forte, você pode. Basta você fazer cócegas no seu interior e levantar-se-á daí um gigante. E eu quero dizer para você que o cristianismo diverge frontalmente dessa ideia. Nós não somos vencedores porque somos fortes. Nós somos vencedores apesar de sermos fracos. É o que Paulo disse. E nós temos muitas fraquezas. Muitas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas.
querendo ou não, gente, o tempo vai esculpindo no nosso rosto algumas rugas indisfarçáveis. Tem hora que uma plástica dá uma ajudada. Mas chega um momento que nem pitangui dá jeito. As nossas pernas vão ficando bambas, os nossos braços flácidos, os nossos olhos embaçados, os nossos cabelos brancos. E alguém já disse com muita propriedade que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. Nós temos fraquezas emocionais. Quantas vezes você e eu já nos desesperamos? Quantas noites você já chorou, disse, meu Deus, ou amanhece logo esse dia, ou brota uma luz na escuridão e eu pereço. Temos fraquezas morais. Você e eu já prometemos para Deus, até com lágrimas, nunca mais incorrer num determinado erro. E de repente nos flagramos repetindo o mesmo erro. Nós temos fraquezas espirituais, nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. Paulo chega a dizer isso, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Então, a ideia da psicologia de autoajuda é uma furada, é cavar buraco na água, como dizia o mineiro. É bobagem, é tolice. Nós somos fracos. Nós não conseguimos ficar de pé escorados no bordão da autoconfiança. O que é maravilhoso é que, apesar de sermos fracos, somos feitos em Cristo mais do que vencedores. O texto diz que Deus não nos escorraça, mas o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. E a ideia de assistir na língua grega é de que a vida é um fardo tão pesado que você não consegue carregá-lo sozinho. Então o Espírito Santo vem, toma esse fardo e carrega esse fardo por você. Mas note outra coisa. Por que nós somos fracos? Diz Paulo aqui, porque nós não sabemos orar como convém. E por que nós não sabemos orar como convém? Porque nós nem sabemos o que é melhor para nós. Sabia disso? Você e eu não sabemos o que é melhor para nós. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Então, Deus não dá o que você pede, Deus dá o que você precisa. Deus dá o melhor. E foi isso que Jesus ensinou. Como é que ele ensinou? Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que busca, encontra. Todo o que bate, se abre. Todo o que pede, recebe. Todo o que busca, encontra. E todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso é o que Jesus ensinou. Mas às vezes a gente entende o contrário. Às vezes a gente entende assim, todo o que pede, recebe o que pede. Isso Jesus nunca ensinou. Nunca ensinou. E ai de nós se tivesse ensinado. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quer um exemplo? Quando José do Egito estava preso, e ele era inocente, e ele pediu ao copeiro do faraó para se lembrar dele, e o copeiro se esqueceu dele. E ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E aí você pergunta, mas cadê Deus? Por que é que Deus permite um camarada inocente sofrer injustiça? A pergunta é, por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair de lá? É que se José tivesse saído da cadeia quando ele queria sair da cadeia, talvez o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Naqueles 2 anos, a providência carrancuda estava escondendo uma face sorridente, porque nesses 2 anos, Deus estava preparando a rampa do palácio, para que ele saísse da cadeia
e fosse governador do Egito. Quando você pensa que a sua vida está à deriva ou de ponta cabeça, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Deus nos assiste em nossa fraqueza. Mas olha comigo ainda o verso 26, que é outra verdade gloriosa aí. Mas o Espírito, semelhantemente, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, isso me impressiona profundamente. Sabe por quê? Porque dentro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você tem dois intercessores. Você tem primeiro Jesus Cristo, que é o seu intercessor legal, forense, jurídico. Ele é o advogado justo, e ele está à destra de Deus intercedendo por nós. É por isso que a Bíblia diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o anjo quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. Em outras palavras, toda vez que chega uma acusação contra você no tribunal de Deus, Jesus Cristo, o advogado justo, se levanta. Diz: Pai, esse crime, esse pecado que o fulano, que é o Beltrano estão sendo acusado aqui, eu já paguei. Eu já levei sobre a minha cruz, lá no Calvário. Essa pessoa que está sendo acusada aqui, que crê em mim, não deve mais nada. Ela está quites com a tua lei, está quites com a tua justiça. Já nenhuma condenação há mais para ela. É impossível você ser condenado, porque aquilo que deveria condenar você, o seu pecado, Jesus já morreu por esse pecado, e você está quites com a lei de Deus, e quites com a justiça de Deus. Você tem um advogado legal junto ao Pai. Mas agora, Paulo está dizendo que você tem um segundo intercessor na Trindade, que é o Espírito Santo. Se Jesus é o intercessor legal, que intercede por você, fora de você, o Espírito Santo é o intercessor existencial. Ele intercede por você, em você, ao Deus que está sobre você. E de que maneira o Espírito Santo intercede por nós? De três maneiras. Primeiro, de forma intensa. Ele intercede por nós sobremaneira. É a mesma ênfase de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Segundo, ele intercede por nós, diz a Bíblia, de forma agônica, com gemidos inexprimíveis. Vá buscar os exegetas, vá estudar os teólogos, vá buscar uma interpretação desse gemido, e você não vai encontrar nenhuma resposta satisfatória. Sabe por quê? O que está escrito aqui está para além da nossa capacidade de entendimento. Eu pergunto a vocês, o que é um gemido? O que é um gemido? É um sentimento tão profundo de dor, de angústia, que você não consegue articular em palavras. Quando as palavras cessam, você geme. Agora, preste bem atenção, o Espírito Santo é Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai e com o Filho, da mesma substância, ele é Deus. E como Deus, ele conhece todas as línguas, todos os dialetos, de todos os povos, de todos os lugares, de todos os tempos. Ele conhece as línguas dos anjos e as línguas dos homens, ele conhece a língua do céu e a língua da terra. Quando ele está orando por você, em você, ao Deus que está sobre você, ele ora com tal agonia, que não encontra sequer uma língua, nem na terra, nem no céu. Então ele geme com gemidos inexprimíveis. Mas além da intercessão do Espírito ser intensa e agônica, em terceiro lugar, ela é também eficaz. Porque o verso 27 diz que é segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Em outras palavras, o Espírito Santo jamais desperdiçou sequer uma oração por você, em você, ao Deus que está sobre você. Que coisa gostosa é saber que você foi salvo por Deus e você é protegido por Deus. Mas eu quero concluir, não quero me alongar, só quero me deter um pouquinho no verso seguinte, verso 28. Aí Paulo diz assim:
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, foi muito cuidadoso, claro, em escolher a palavra, sabemos. E essa palavra no grego vem da matemática, é um termo exato. Não é aqui a linguagem da conjectura hipotética, é aqui a linguagem da certeza experimental. Ele não diz sentimos, cogitamos, imaginamos. Não, ele diz sabemos. E sabemos o quê? Que algumas coisas, que as melhores coisas, não, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aí algumas pessoas chegam a conclusões equivocadas nesse versículo. E pensam o seguinte: então quer dizer que todas as coisas que acontecem comigo são coisas boas? Claro que não. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são coisas boas. Aliás, surgiu na década passada uma teologia que varreu e atingiu muitas igrejas no Brasil, perigosíssima. A ideia de que se você é crente verdadeiro, você não pode ficar doente. Se você é crente verdadeiro, você não pode ser pobre. Se você é crente verdadeiro, você está blindado das circunstâncias adversas da vida. E teve muita gente que acreditou nessa bobagem e se frustrou profundamente. Teve outros que, pregando essas coisas, passaram aperto, ficaram doentes, tiveram que ser levados para o hospital às escondidas, para não dar escândalo. Paulo nunca ensinou isso. Eu quero dizer para você que crente bate carro, crente é assaltado, crente fica doente, crente perde emprego, crente chora a dor do luto, crente enterra os seus mortos, crente morre. Portanto, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Eu explico. Quando José do Egito, por inveja dos seus irmãos, venderam-no como escravo para o Egito, eu pergunto para vocês, aquilo era um ato bom? Claro que não. Era injusto, era violento. Foram injustos e violentos com José e foram mais cruéis ainda com Jacó, com o pai, que chorou 22 anos o luto do seu filho, quando o menino estava vivo ainda. E eu imagino a crueldade daqueles irmãos, vendo o pai chorar, todo dia, todo dia, todo dia, eles sabiam que o menino não estava morto. Não foi um ato isolado, que ficou 22 anos lá, agora até esqueceu, está trabalhando, não lembra mais, não. Todo dia eles moravam perto uns dos outros e viam o seu pai chorando, e viam o seu pai lamentando, e aquele negócio fuzilando o coração deles. Aquilo não foi bom. 22 anos depois, eles tiveram que ir a José, sem saber que era José. José se revela a eles e disse assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para a preservação da própria vida de vocês. O que Paulo está dizendo é que ainda que alguém fale mal de você, faça mal para você, Deus vai pegar essa circunstância carrancuda e transformá-la em coisa boa para a sua vida. Agora, talvez você possa argumentar assim: bom, isso é verdade mesmo, só que a minha vida está tão complicada que eu não consigo ver isso. A experiência está me provando o contrário, que o negócio para mim está brabo. Estou sendo passado na engenhoca de Deus. Eu estou no moinho de Deus. Eu estou no cadinho de Deus. Eu estou na fornalha de Deus. Só vem bucha para o meu lado. O mundo desaba na minha cabeça. Eu não estou entendendo Deus. E há momentos na vida que você não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida. Quando você não conseguir entender o que Deus está fazendo na sua vida, você pode entender Deus. Ele é seu Pai, Ele é soberano, e é sábio e sabe o que está fazendo. Ele está trabalhando por você e não contra você. Eu explico isso.
Vocês conhecem a história de Jó, e vejam que talvez na história da humanidade nenhum elemento se enquadre num sofrimento mais agudo e agônico do que Jó. Sendo o homem mais rico, vai à falência. Sendo um pai extremado e amoroso, perde os seus 10 filhos num único acidente. Sendo um homem saudável, perde a sua saúde e sofre terrivelmente. Sendo amado pela sua mulher, ela o aconselha a cometer suicídio e blasfemar contra Deus e morrer. Sendo amado pelos seus amigos, eles vêm de longe, se condoem com ele, mas depois assacam contra ele os mais pesados libelos acusatórios. E o cara vai para o fundo do poço. E ele pergunta para Deus 16 vezes: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que a minha dor não cessa? Por que o Senhor não me mata de uma vez? E Deus ficou em silêncio total. Nenhuma resposta, nenhuma explicação. E talvez o silêncio de Deus grita mais alto na nossa alma do que o barulho das circunstâncias mais ruidosas e adversas. Pior do que sofrer, é sofrer sem explicação. Jó fez 34 vezes queixa contra Deus. Nenhuma resposta, nenhuma explicação. Quando Deus resolveu falar, Deus não explicou nada para ele. Ao contrário, Deus fez-lhe 70 perguntas, todas retóricas. E Deus perguntou para ele: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu quando eu cercava as águas do mar? E Deus foi se revelando a Jó e desabotoando a grandeza indescritível da sua glória, e Jó foi se encolhendo, e se encolhendo, e se encolhendo, e se encolhendo, e se encolhendo. E aí os olhos da alma se abriram e diz: agora eu sei de uma coisa, Deus, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Deus não explicou nada para Jó, mas Jó entendeu uma coisa: que Deus é sábio, que Deus é soberano, que Deus é bom, que Deus trabalha por nós e não contra nós. Deus restaurou a sorte de Jó, devolveu-lhe em dobro os seus bens, devolveu-lhe a saúde, devolveu-lhe o casamento, devolveu-lhe os amigos, devolveu os filhos, porque agora Jó tem 10 filhos no céu e 10 filhos na terra. Mas Deus não explicou para Jó por que ele sofreu. Algumas pessoas me dizem: pastor, quando eu chegar no céu, vou chegar com uma listinha de perguntas. Não vai ser preciso. O céu é autoexplicativo. Quando você chegar lá, você vai entender muito melhor o que Paulo escreveu: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. Quando Albert Einstein, depois do seu sucesso, a teoria da relatividade, veio à América com a sua esposa, um repórter perguntou para ela assim: a senhora compreende a complexa teoria da relatividade pela qual o seu marido é tão famoso no mundo? Ela respondeu assim: eu não compreendo a complexa teoria da relatividade pela qual meu marido é tão famoso no mundo, mas eu compreendo o meu marido. Se você não consegue entender todos os detalhes da providência de Deus na sua vida, você pode compreender Deus. Ele é soberano, Ele é seu Pai, Ele está trabalhando em seu favor. Que bem é esse que Deus está trabalhando? O verso 29 é claro: Deus predestinou você para você ser conforme a imagem de Jesus. Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus.
Se ele, Jesus, aprendeu pelas coisas que sofreu, Deus está trabalhando em você, tirando algumas lascas aqui, tirando algumas quinas ali. Deus está burilando você, para que você reflita e resplandeça a beleza de Jesus. Porque o projeto de Deus não é apenas levar você para a glória, mas é transformar você também à imagem do Rei da Glória. Conhecer isso enche a nossa alma de doçura, o nosso peito de uma profunda paz. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, pastor. Nós teremos, nesse momento, abertura para perguntas e respostas, tá? Então, os comentários do pastor Hernandes, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, somam o número de 29. E alguns livros ainda faltam. Uma perspectiva de entrega. E vale dizer que seus livros são inquestionáveis. As pessoas pegam, xerincado e nem o abrem, sabendo da qualidade do seu autor. Muito bem. Sim, nós estamos trabalhando para entregar aos nossos leitores, primeiro o Novo Testamento. Estamos trabalhando agora no Evangelho de João, depois vamos para o Evangelho de Lucas, Hebreus e fechar com Mateus. Faltam 4 livros ainda do Novo Testamento. Depois nós vamos concluir 3 dos profetas menores que estão faltando, que é Naum, Sofonias e Zacarias, e depois então entrar nos demais livros do Velho Testamento. Eu já tenho conversado com a editora Ragnos da necessidade de parar um pouquinho. A minha agenda hoje é uma agenda muito intensa, até porque eu estou morando em São Paulo, estou trabalhando em Campinas, gasto via de regra 3 horas por dia indo e vindo, e esse tempo me consome um pouco. Além disso, tenho pregado literalmente todos os dias, em média mais de uma vez por dia. Então, algumas pessoas perguntam, mas você escreve que horas? Hoje eu estou meio aflito com isso, porque tem que escrever no aeroporto, escrever no hotel, escrever de madrugada, e eu preciso seguir o conselho de Billy Graham, de me deter um pouquinho. Então, eu estou pensando sobre isso, como é que eu vou fazer. Mas o meu desejo, irmão, o meu sonho, de não deixar de escrever os demais livros, mas o meu sonho de vida, e se Deus me der vida e saúde, é de completar o comentário de toda a Bíblia. Esse é o meu projeto de vida e espero que Deus, pela sua bondade e graça, me permita fazer isso. Bom dia, pastor. Minha pergunta é uma pergunta que vem me acompanhando, eu acho que a todos os companheiros aqui há muito tempo. Vem se falando no Brasil a respeito de um grande avivamento. E o que nós estamos percebendo é que a teologia, vamos dizer assim, da prosperidade que vem importada para cá, para o Brasil, ela, não sei se o meu raciocínio está correto, ela meio que engoliu esta questão do avivamento, e nós não temos a plena consciência do que é o verdadeiro avivamento. Então, essa pergunta, eu sou convertido há 20 anos, e desde a minha conversão, eu escuto que Deus mandará para nós um grande avivamento. E eu queria saber do pastor, quando, né? Eu sei que o pastor não tem a data, mas como virá esse avivamento, né? A sua pergunta é muito oportuna. Primeiramente, irmãos, quando a teologia está errada, isso aqui que eu vou dizer é muito grave. Quando a teologia está errada, quanto mais se prega, pior fica. O Brasil precisa desesperadamente, penso eu, voltar às Escrituras. Por quê? Porque esta falsa teologia gera nas pessoas uma espécie de ufanismo, de triunfalismo. Por exemplo, era muito comum você escutar, a igreja evangélica brasileira vai tomar de assalto o Brasil, vai invadir o Brasil.
E nós começamos a gerar aquela ideia triunfalista. Somos a maioria, vamos ganhar, vamos fazer, vão acontecer. Só que a teologia que está por trás disso não é boa. Porque é muito mais uma ideia de adesão do que de conversão. A igreja cresce numericamente, perde a sua influência, perde o seu poder, perde a sua credibilidade, perde o seu testemunho. Em recente pesquisa feita no Brasil, se constatou que as 3 classes mais desacreditadas do país são os políticos, a polícia e os pastores. Em alguns lugares, se você falar que é pastor, fecha portas para você. Porque pastor hoje virou sinônimo de caloteiro, mal pagador, gente enrolada. Então, por quê? Porque nós, infelizmente, abraçamos uma teologia ruim. Como é que o avivamento vem? Tem muita igreja hoje marcando avivamento, agendando avivamento, como se o avivamento pudesse ser produzido na terra. Isso é um equívoco. Avivamento não é produzido pela igreja, avivamento é recebido pela igreja. Agora, nós não podemos marcar data para o avivamento, claro, mas nós podemos preparar o caminho para que o avivamento chegue. Foi a mensagem de João Batista: preparai o caminho do Senhor. E como é que se prepara o caminho do Senhor? Primeiro, todo vale tem que ser aterrado, todo monte tem que ser nivelado, todo caminho torto tem que ser endireitado, todo caminho fora do lugar ou escabroso tem que ser aplainado. Então, toda a carne verá a salvação de Deus. O avivamento começa primeiro com profundo arrependimento, não com ufanismo, com choro pelo pecado, e não com emocionalismo histérico. O avivamento começa quando o povo de Deus se volta para Deus para emendar os seus caminhos. Quando a igreja tem sede de Deus, em vez de sede das bênçãos de Deus, então ela sinaliza realmente que está querendo avivamento. Porque hoje, se você perceber o que está acontecendo, as pessoas estão correndo atrás da bênção, mas não querem um abençoador. Elas querem as dádivas de Deus, mas não querem Deus. E avivamento não é sede de bênção, é sede de Deus. Vai contar muito pouco se você anda de bicicleta ou de BMW, se você mora numa mansão ou mora num apartamento de 1 quarto e cozinha, se você usa roupa de grife ou compra roupa numa quermesse, num brechó. Para Deus isso vai valer muito pouco a diferença. Deus não se impressiona com o que impressiona os homens, Ele vê o coração. Então, eu creio o seguinte, que se você me pergunta avivamento, o avivamento virá quando o povo de Deus se humilhar e se converter e buscar Deus de todo o coração. E eu penso que a importância da boa teologia, da pregação fiel das Escrituras é por isso. Porque não há esperança, nem para a igreja e nem para a nação, a não ser que a igreja de Deus se volte para Deus e para a sua palavra. Bom dia. A paz, irmão. O irmão fez menção da importância que há a literatura na vida da igreja e de quem a usufrui. O irmão também já fez menção de alguns conselhos para quem tem interesse, para quem tem, enfim, o desejo de escrever alguma coisa, né? E eu queria que o irmão deixasse alguma outra palavra, algum incentivo. O que o irmão tem, enfim, algum conselho que ilumine, que incentive, que ajude as pessoas que têm esse interesse a buscar mesmo, enfim, como produzir algo que seja eficaz para edificação do povo. Porque a gente tem visto também muita literatura de autoajuda dentro da igreja e não é bom, né? São muitos clichês que estão se construindo e aí eu queria que o irmão deixasse um conselho bacana aí para a gente, amém? Vou cuidar da minha coluna aqui. Vocês me permitam sentar? Dá para vocês verem daí? Minha coluna está reclamando um pouquinho. Bom, sua pergunta é muito oportuna, filha, muito oportuna. Eu creio o seguinte, escrever tem, primeiro, no meu entendimento,
um dom natural, um talento natural, um pendor natural. Há muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas elas têm muita dificuldade de botar isso no papel. Então, elas vão ter dificuldade. É uma limitação séria. Quem tem esse pendor, esse desejo, eu acho que precisa se aperfeiçoar. Aperfeiçoar. Porque, eu não sei se você já leu alguns livros, onde parece que a intenção do autor era complicar o que estava fácil. Aí você lê, puxa vida, esse cara ou é profundo demais, ou eu sou burro demais, não é possível. Eu não estou entendendo nada. Não sei se vocês já tiveram essa ideia, ao ler alguns livros. Eu acho que o papel do escritor é tornar simples o que é complicado. Se o seu livro não pode ser entendido pela pessoa mais simples, ele não pode ser entendido por ninguém. Então, eu acho que quem vai escrever, ele não precisa pensar, vou escrever para o fulano que é intelectual. Eu vou escrever para a pessoa mais simples. Porque se a pessoa mais simples entender o que eu escrevi, o intelectual pode ser alcançado também. Então, se a pessoa tem esse pendor, ela vai desenvolver isso. Agora, é preciso ter o senso crítico e dizer o seguinte: o que eu vou escrever, o que eu estou escrevendo, vai ser relevante? Vai contribuir? Desde que outras pessoas ajudem nesse processo. Então, por exemplo, você escreveu um livro, é o primeiro livro seu, você está empolgado com ele, peça uma pessoa que é amiga, e o que eu digo amiga é a pessoa que fala a verdade com você e não apenas bajula você. Você pode dar uma lidinha para mim? Um senso crítico. E essa pessoa vai ter a liberdade de dizer para você, olha, isso aqui está bom, isso aqui não está bom, isso aqui está claro, isso aqui não está claro. Eu acho que esse processo vai ajudar muito, ajudar muito. Agora, a minha palavra é de encorajamento. Eu já tenho experiências gostosas de ter falado com colegas assim, e hoje está com 20, com 30 livros publicados. E encontraram prazer em escrever, e Deus tem abençoado profundamente aquelas obras na vida de tanta gente. Então tem que começar, tem que romper esse ciclo. Outra coisa, eu estou aqui perto de editoras, e eu não vou fazer, não é nenhuma crítica às editoras não, porque as editoras, elas têm que trabalhar com profissionalismo. Via de regra, o primeiro livro seu é muito difícil você encontrar uma editora interessada nele. É difícil. Qualquer escritor que você perguntar, quase todos, se não a maioria, vai dar esse testemunho para você. Isso não é motivo de você perder o seu propósito. Então escreva, publique por conta própria, busque essa editora para te dar uma assessoria, com capa, com edição do livro, com a formatação do livro, com a publicação do livro. Depois você mesmo vai fazer uma análise da aceitação do seu livro. Se esse livro foi muito bem aceito, e você publicou o segundo, foi muito bem aceito, publicou o terceiro, foi muito bem aceito, você tem muito mais condições de sentar com a editora A, B, C ou D para dizer o seguinte, olha, eu tenho essa obra, já tem esse resultado, já tem esse grupo de interesse, e certamente essa editora possivelmente vai abraçar o seu projeto e você vai avançar. Minha palavra sempre é de encorajamento. Nós podemos suscitar no nosso meio pessoas com dons e talentos para escrever e contribuir com a edificação do povo de Deus nessa nação e fora dela. Pastor, duas questões que têm se levantado bastante no Brasil, que eu gostaria de saber a opinião do senhor e à luz da Bíblia, são a questão dos desigrejados, igrejas orgânicas, e a questão também dos apóstolos e os shows gospel, a cultura gospel. Qual é o posicionamento do senhor referente a esses dois assuntos? Quais são assuntos que a maioria estão meio que dispersas, a maioria são assuntos que têm bastante movido a igreja, algumas igrejas. Essa pergunta é como jogar o Daniel na cova dos leões, mas tudo bem. Primeiramente, filho, com a questão dos desigrejados, pelo último censo, parece-me que assim como a igreja cresceu também os desigrejados e cresceu o número dos ateus. E penso eu que isso é um subproduto da qualidade de igreja que nós estamos gerando no Brasil. Igreja de mercado,
uma igreja onde muitas vezes a igreja é uma empresa familiar, o púlpito é um balcão, o evangelho distorcido é um produto, o templo é uma praça de negócio e os crentes são consumidores. Então, este evangelho do lucro vai gerar o quê? Uma reação igual e contrária, de decepção com a fé cristã. Isso vai gerar os desigrejados e até os decepcionados. Segundo, a pregação de um falso evangelho é uma fábrica de ateus. Não sei quantos de vocês assistiram o filme Deus Não Está Morto. É um filme espetacular, se não assistiram, assistam. E o professor ateu deixa essa dica de que ele passou a odiar a Deus quando Deus não curou a mãe dele de câncer. E essa ideia de que Deus tem que responder você, e se ele não responde, você não é Deus, do jeito que você quer, na hora que você quer, essa falsa teologia, ela vai produzir no coração das pessoas uma revolta. Agora, a questão dos apóstolos, para mim, é uma questão muito sensível. Por quê? Porque, no meu entendimento, há muitos apóstolos hoje que nem sabem por que receber esse título. Eu fui pregar numa igreja aqui em São Paulo, e uma pessoa extremamente amável, um homem de Deus, e ele me recebeu no gabinete dele, e disse o seguinte: pastor, me deram esse título, não sei por que eu sou apóstolo. O pastor Arival, que eu trabalho com ele em Pinheiros, disse uma frase há poucos dias, chocante, mas verdadeira: apóstolo bom é apóstolo morto. Em outras palavras, eu não acredito em sucessão apostólica no sentido de termos novos apóstolos hoje. Eu creio que a igreja apostólica é a igreja que segue a doutrina dos apóstolos. Volto a dizer, o grande problema nosso, nós precisamos de uma teologia profunda, bíblica. E se nós, como igreja, nos voltarmos para as Escrituras, se nós nos voltarmos para o sola escritura da reforma, todas essas questões vão ser corrigidas automaticamente. Não penso que nós vamos entrar numa batalha de ferir uns aos outros, de agredir uns aos outros, não acho que essa é a solução, não. A questão é de instrução e não de batalha. Essa é a minha posição. Bom dia, reverendo. Hoje nós temos em português diversas traduções. Então a gente encontra atualizada, corrigida, NVI, a mensagem, viva e assim vai. Eu sou seminarista e comecei agora a me envolver com as línguas originais. E aí você percebe que tem bastante coisa que você acaba não enxergando quando você vê algumas traduções. Qual seria, assim, a mais recomendável, principalmente para os leigos, que se aproxime a isso? Assim, para você, assim, olha, o que chega mais próximo do original. Olha, vocês estão querendo me botar na parede hoje, hein? Tá doido. Bom, querido, eu acho o seguinte, nenhuma tradução de uma língua para outra, você consegue expressar plenamente as ideias originais. É por isso que pressupõe que o pregador, ele precisa ser um homem que tem o mínimo de conhecimento para ir buscar nos originais, pelo menos, ou em bons comentários, para suprir essa necessidade, essa lacuna de uma versão de uma língua para outra. Sobretudo, por exemplo, do grego, uma língua muito rica. Por exemplo, a palavra amor. A palavra amor, ela tem vários significados para nós, mas no português é amor. No grego você tem o amor eros, você tem o amor filia, você tem o amor estorguê, você tem o amor ágape. Então, dependendo do contexto, o grego usava a palavra amor específica. Se é amor físico, é o amor eros. Se é o amor de amizade, é o amor filia. Se é o amor familiar, é o amor estorguê. Se é o amor sacrificial, é o amor ágape. Por exemplo, você se reporta a João, capítulo 21, versículos 15 a 17. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas?
E Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aliás, a primeira pergunta não foi essa. Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus perguntou de novo, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus perguntou a terceira vez, Pedro, tu me amas? E ele se entristeceu pela terceira pergunta, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, ama, amo, amo, amo. No grego não está assim. Mas não tem como resolver esse problema na tradução mesmo. Quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, tu me amas mais do que esse? Jesus usou o verbo ágape. Agapas-me. Tu me amas com amor sacrificial, tu estás pronto a morrer pelo teu amor? Pedro não respondeu a pergunta de Jesus, como Jesus perguntou. Quando ele diz, sim, Senhor, eu te amo, ele usou o verbo não ágape, mas o verbo filia. Eu gosto do Senhor. Filose. Filose. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me amas? E usa o mesmo verbo ágape, agapas-me. Pedro respondeu de outra maneira, respondeu com amor, filia, filos, eu gosto do Senhor. Por que Pedro se entristeceu da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Usou o mesmo verbo que Pedro estava usando, verbo de amizade. Fileis-me. Pedro respondeu do mesmo jeito, filos, eu gosto do Senhor. Ou seja, não dá para nenhuma versão em português pegar essa ideia. Por exemplo, está lá em Gálatas, Paulo diz que as pessoas deixaram o evangelho para pregar outro evangelho. Só que no grego tem duas palavras para outro, a palavra halos e a palavra heteros. Heteros é outro de outra substância e halos é outro da mesma essência. Por exemplo, quando Jesus foi para o céu, ele diz, eu vou e enviarei o outro Consolador. O outro aí é halos parácletos, é da mesma essência. Quando Paulo falou que as pessoas tinham deixado o evangelho por outro evangelho, é heteros e evangelion. É um outro de outra substância, é um outro que não é outro. Então, qualquer versão vai ter essa dificuldade. Se você pergunta para mim que versão eu uso, desde criança eu aprendi, eu estudei, eu uso a versão atualizada. Portanto, eu hoje gosto de ter todas as versões e uso todas elas para pesquisa, mas o que eu sei, o pouquinho que eu sei é numa versão, e eu, a essas alturas do campeonato, eu não posso me correr o risco de tentar decorar tudo de novo. Então eu uso essa versão. Há outras versões muito boas, a corrigida, a NIV, uma versão bem popular, mas muito positiva. Então, cabe a nós, que somos pastores, os seminaristas, os estudiosos, examinarmos essas versões para utilizarmos no púlpito. Agora, eu penso que do ponto de vista do púlpito, nós devemos evitar as paráfrases. Paráfrase não é tradução. Nós temos que usar tradução do texto original, não a paráfrase que o cara quis dar uma embelezada, dar uma poetizada no texto, não. Pregue a palavra, não é pregar o que eu penso do texto, é pregar o texto. Aliás, essa é uma questão vital na pregação. O pregador não é chamado para pregar sobre a palavra, ele tem que chamar para pregar a palavra. A mensagem emana do texto e não da cabeça do pregador. A última pergunta. Bom dia, reverendo. Queria dizer que, para mim, hoje é satisfatório ouvi-lo, porque é refrigério para a alma. A minha pergunta aí é mais para saber um conceito do senhor, que hoje nós estamos vivendo um período democrático. E alguns meses atrás, há 2 meses atrás, a igreja, porque eu digo, a Marina era uma das candidatas que pontuou que mudaria o Brasil. E nós entendemos que o mandato de um presidente é em 4 anos e não conseguiria fazer isso. E a igreja viveu um período ufanista de que a Marinha entraria no poder e mudaria a nossa situação. E Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós, que eu entendo que muitos aqui são estudiosos, pontuamos que vários deputados e vereadores saíram das nossas igrejas e também perfilam a CPI do nosso país. Então, eu queria perguntar para o senhor qual é o conceito do senhor em respeito da política e religião. Você entra numa área que eu sou muito apaixonado. Eu, antes de ser pastor, de ser chamado para ser pastor, eu queria ser político.
E eu me filiei a um partido com 18 anos e eu tinha muito sonho de seguir a carreira política. Até o dia que Deus me chamou para o ministério e eu desisti desse projeto para um projeto muito maior, que é ser ministro do Evangelho. Mas acredito o seguinte, irmão, primeiro eu acho que essa ufania em relação ao projeto Marina, e eu sei de algumas pessoas que até chegaram a profetizar, entre aspas, de que ela seria presidente, e aí entra as profetadas, porque a pessoa profetiza em nome de Deus e a coisa não acontece, então não falou em nome de Deus. Eu acho o seguinte, nenhum projeto político pode transformar o país, só o Evangelho de Cristo transforma o homem, e o homem transformado, a família transformada, produz uma sociedade transformada. Isso não significa que nós devamos viver de forma alienada da política. Existem alguns equívocos. O primeiro equívoco é que todo crente é um bom político. O político, para nós, precisa ter 3 características. É preciso ter vocação política, é preciso ter preparo intelectual e é preciso ter ética granítica, que não se dobre nem às pressões do poder, nem às seduções da riqueza fácil. Não se corrompa. Segundo equívoco, irmão vota em irmão. Essa ideia levou muita gente de dentro das igrejas a se tornar candidato, e essas pessoas não estavam preparadas, não tinham esqueleto para suportar as pressões e se renderam à corrupção. Com exceções, é claro, mas a bancada evangélica é uma das mais acusadas de corrupção no Congresso Nacional. Isso é uma vergonha para nós. E a culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque o fato de acharmos que simplesmente ele é membro da igreja e está qualificado é uma bobagem. Uma bobagem. Outra ideia equivocada no nosso meio. Crente não deve entrar em política, porque todo político é corrupto. Essa ideia é uma ideia de alienação. É a ideia do avestruz. Vou enfiar a cabeça na areia e deixa o troço acontecer. Há uma teologia, sobretudo escatológica, que diz o seguinte: o mundo vai piorar mesmo. Nós estamos num processo de apostasia mesmo. Então, quanto pior ficar, melhor, porque Jesus está mais perto de voltar. É aplaudir a desgraça. Nós temos que entender o seguinte, que a igreja, ela é apartidária, mas ela não é apolítica. A igreja, diziam os reformadores, é a consciência do Estado. O papel do cristão em relação às autoridades constituídas é que ele deve honrar as autoridades constituídas, ele deve orar por elas, ele deve pagar tributos a elas, porque elas são, diz a Escritura, constituídas por Deus e são ministros de Deus para 2 propósitos: promover o bem e coibir o mal. A palavra ministros de Deus, que é a autoridade ministra de Deus, no grego é diáconos. Diáconos. Servo. Ou, em outras palavras, o político, o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, eles são diáconos de Deus para servir ao povo. Não para se servir do povo, mas para servir ao povo. Com um propósito claro: promover o bem, coibir o mal. Se essa autoridade inverte o seu papel, promove o mal e coíbe o bem, cabe à igreja, como consciência do Estado, exercer sua voz profética e denunciar isso. Vocês sabem que tramita no Congresso Nacional mais de 800 projetos de lei para detonar com a família, para detonar com a igreja cristã, para promover nesse Estado uma desconstrução dos valores morais. Nós, crentes, não podemos ser avestruz, de enfiar a cabeça na areia e achar que está tudo bem.
Nós precisamos ter consciência do perigo em que nós estamos. E cabe à igreja ser uma igreja protestante, que tem coragem de se firmar, de se posicionar. Então, é muito triste quando eu vejo hoje ainda igrejas chamadas de curral eleitoral, onde o pastor vai na frente e diz, nós vamos votar no fulano, e fecha a igreja como se a igreja fosse dele. O povo de Deus tem que ser um povo politizado, tem que ser um povo consciente, tem que ser um povo que não anda no cabresto, um povo que não deixe domesticar a sua consciência. Isso é errado, Uma igreja se tornar curral eleitoral. É errado um pastor ou uma igreja vender sua consciência por saco de cimento, por quantidade de tijolo, ou para uma concessão numa rádio. Isso é errado. Essa prostituição do poder macula a igreja evangélica. Agora, nós precisamos o quê? Sermos pessoas informadas, conscientes, maduras, e não promover aquilo que nós reprovamos. Aí é importante você estudar o histórico do partido, aí é importante você acompanhar o que está acontecendo no país, aí é importante você conhecer o histórico desse candidato, e se esse candidato defende o que você rejeita, então é hora de você ter coragem de mudar o seu voto. Essa é a minha posição em relação à política.